do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre confiança. A confiança é o segredo de receber de Deus. Vamos utilizar para falar sobre este assunto o Salmo 37, do verso 3 ao 6, que diz o seguinte: confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Amém. Usando este texto, vamos falar sobre o desejo e a vontade de Deus. Muitas pessoas não aceitam o não como resposta de Deus, pois pensam que porque colocam os seus desejos diante de Deus como resposta, não poderá haver uma negativa por parte de Deus, pois eles creem que Deus tem o dever de dar a eles tudo aquilo que eles necessitam. Para falar sobre isso, vamos lembrar de uma cena que quase todos nós já contemplamos algum dia. Você já assistiu àquela cena de grito e choro e bagunça que uma criança faz, deixando os pais completamente envergonhados diante das pessoas, porque ela, criança, queria que os pais comprassem um brinquedo que os pais não compraram. Só que os pais não compraram, não porque os pais simplesmente não quiseram comprar. Os pais não compraram porque aquele brinquedo é um brinquedo destinado a uma idade bem mais avançada e que por isso é perigosa para aquela criança. Mas a criança, por falta de conhecimento, vivência, por falta de experiência, não sabe disso. Provavelmente, se os pais tivessem cedido às pressões daquela criança, ao choro, à braveza, ao descontentamento daquela criança, com certeza aquela criança se machucaria brincando com algo que não era para a sua idade. Pois bem, nós também muitas vezes agimos como crianças. Temos desejos em nossas vidas e por isso levamos estes desejos diante de Deus e ficamos tentando com nossas orações a convencer a Deus, como diz o texto, nos deleitamos no Senhor porque sabemos que Ele atende o desejo que os nossos corações têm. Mas esquecemos que podemos e devemos desejar, mas no momento em que os nossos desejos chegam diante de Deus, Ele, Deus, como conhece todas as coisas, como Ele conhece o nosso passado, presente e o futuro, Ele começa a analisar o nosso pedido para ver se aquele desejo que temos pode ser por Ele, Deus, atendido, também transformando a nossa vontade na sua vontade. Percebam os irmãos que Deus não impede que desejamos, não. Ele, Deus, tem prazer em atender os nossos desejos. Mas Ele, como Pai amoroso, bondoso, Ele sempre quer o melhor para nós. Por isso, antes de transformar os nossos desejos nos desejos e vontade dele para com a nossa vida, ele analisa como Pai se é o momento adequado, se aquilo que pedimos não vai causar danos em nossas vidas, para depois então
transformar os nossos desejos na sua vontade para com as nossas vidas. Percebam, da mesma forma que a criança age muitas vezes, agimos nós. A criança chora, esperneia, chuta o que tiver por perto, e nós, já adultos, ficamos tristes, desolados, desapontados com Deus. Chegamos ao ponto até de ficarmos bravos com Deus e ficamos até malcriados com Deus. Assim como as crianças fazem com os seus pais quando eles não são atendidos. Chegamos a brincar com o mundo e até ferimos as pessoas que amamos, as pessoas que sempre estão ao nosso lado. Os irmãos da igreja, só porque não aceitamos o não como resposta de Deus. Uma vez que colocamos o nosso desejo diante de Deus e até nos deleitamos no Senhor e até usamos a palavra deleitarmos no Senhor, Ele tem que conceder o que deseja o nosso coração. Sim, desde que, depois de analisado por Deus o nosso pedido, depois dele conhecer tudo sobre a nossa vida, ele possa sim transformar os nossos desejos na sua vontade para as nossas vidas. Quantos aqui sabem que Deus quer o melhor para nós? Todos nós sabemos disso, porque a Bíblia assim nos ensina. Então devemos deixar que Deus transforme aqueles desejos que temos em nossas vidas, em suas vontades também sobre a nossa vida. Porque Deus sempre quer o melhor para nós. Não podemos ficar tão bravos, tão desapontados, tão tristes, tão desanimados, como temos ficado quando recebemos o não como resposta de Deus. Por isso, o texto que lemos mostra que a confiança em Deus é o segredo de receber de Deus. Por isso, devemos confiar nele, depois que colocamos os nossos desejos diante dele. Por isso, temos que confiar ao ponto de nos deleitarmos nele, sabendo que, como ele quer o melhor para nós, todos os nossos desejos serão analisados por ele e ele concederá o desejo do nosso coração, transformando todos aqueles desejos possíveis na sua vontade para com as nossas vidas. Vamos, como diz o texto, entregar o nosso caminho, os nossos objetivos, os nossos propósitos a ele. Que ele, o nosso Deus, fará com que os nossos caminhos, objetivos e propósitos possam ser alcançados. Depois de transformar tudo na sua vontade, porque os caminhos, os propósitos, os objetivos da nossa vida serão por ele, Deus, analisados. E aqueles que forem possíveis serem transformados em sua vontade para com a nossa vida, serão transformados. Porque ele tem sempre, sempre o melhor para cada um de nós. Porque, como diz o texto no livro aqui de Salmo que nós lemos, Deus não está somente preocupado com os nossos desejos, mas ele, Deus, está preocupado com outras coisas em nossas vidas. Por isso que no texto está escrito, se deixarmos que ele analise todos os nossos desejos, todos os desejos do nosso coração, para transformar aqueles que podem ser transformados em sua vontade, ele ainda fará muito mais em nossas vidas.
Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo será como ao meio-dia. Ou seja, Ele confirmará sobre a nossa vida a bênção maior, que é a salvação, porque foi a morte de Cristo, foi na obra redentora da salvação que a justiça, o juízo se encontraram para nos trazer o bem maior sobre a nossa vida, que é a vida eterna que há nele. Aleluias! Quase sempre, eu e você, entendemos o não como uma resposta depois de um tempo, quando as coisas começam a acontecer. Só então percebemos como Deus é perfeito em todos os seus atos e respostas para com as nossas vidas. A Bíblia afirma que Deus se agrada de nos dar aquilo que o nosso coração deseja, mas Deus não nos dará o que não for da sua vontade. Isso é para que o nosso bem, porque Deus sabe muito bem o que pode causar para nós um desejo cumprido sem estar na sua vontade. Davi desejou, mas aquele momento não era para aquele desejo de Davi fosse transformado na vontade de Deus para a sua vida. Por isso, Davi diz na palavra que sofreu amargamente e teve uma das maiores perdas da sua vida, o seu próprio filho. Agora, para que os nossos desejos sejam transformados na vontade de Deus, é preciso ficar constantemente em comunhão com Deus. Temos que ficar íntimos de Deus através da meditação da sua palavra. Temos que ficar sempre, que possível, orando através da sua palavra. Neste momento em que agimos desta forma, Ele mesmo, Deus, começa a colocar em nosso coração os desejos certos, corretos em nosso coração. E Deus se alegra em fazer com que eles se tornem uma realidade em nossas vidas. Sabe, Deus tem que analisar os nossos desejos antes de transformá-los na sua vontade, porque a maioria dos nossos desejos não são gerados por comunhão, por meditação na palavra, nem por oração. Muitos desejos têm sido gerados pelas nossas necessidades materiais, físicas, por circunstâncias que nos cercam. Por isso, estes desejos precisam ser analisados por Deus antes de serem transformados na sua vontade para com as nossas vidas. Quanto mais comunhão, quanto mais intimidade com Deus através da sua palavra, quanto mais o homem, a mulher de oração eu for, certamente haverá desejos em nosso coração que estarão sendo colocados ali pelo próprio Deus. E aqueles que não forem desejos de Deus podem sim serem transformados na vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos evitar desapontamentos, tristezas, murmurações. Para isso, vamos confiar no Senhor, que é o segredo para que eu e você possamos receber de Deus o melhor desta vida. Que você possa, como igreja, como servo de Deus, colocar todos os seus desejos e confiar no Senhor, esperar no Senhor, porque aqueles, com certeza, que são da vontade de Deus sobre a tua vida, cada um deles serão estabelecidos por Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Me permita orar por você nesta hora,
pedindo para que o poder desta palavra, desta nossa conversa, seja sobre a tua mente e sobre o teu coração, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, eu quero colocar a vida de cada um destes, Senhor, que me ouvem nesta hora, para que, Senhor, eles possam, Senhor, ó Pai, aproveitar, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que Deus tem para que a sua igreja, o seu povo aproveite. Para isso, existe um segredo, e o segredo é confiar no Senhor, aguardar no Senhor, colocar diante dele todos os nossos desejos, porque como Deus quer sempre o melhor para nós, com certeza, todos aqueles desejos que são para bem, que são para bênção sobre as nossas vidas, o Senhor transformará cada um deles na sua vontade sobre a nossa vida. Assim, Pai, recebe os desejos do coração dos teus filhos e aqueles que forem possíveis, Senhor, transforma na sua vontade para com a vida de cada um deles. Que o poder de Deus, o poder desta palavra seja sobre a vida de cada um nesta hora, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.